vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e Deus
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso programa do dia 30/6/2024. O tema do nosso programa será o seguinte: o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto, estamos estudando o livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. Os nossos textos básicos são os seguintes: Apocalipse capítulo 1 e 3, capítulo 1 e 3 e o capítulo 22. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem. Começar aqui pelo companheiro. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Irmãos. Meu nome é Pedro, sou da igreja do Leme. Você, Pai do Senhor, querido. Meu nome é Hector, sou da igreja do Rio Comprido. É Hector. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meus irmãos. Eu sou Eduardo, da igreja do Rio Comprido. Pai do Senhor, Eduardo. Pai do Senhor, pastor. Pai do Pai Senhor, dos demais Cristiano. companheiros. Meu nome é Cristiano, estou diácono aqui na igreja do Leme. O senhor já está acostumado conosco, né? Amém. Isso. A primeira pergunta que nós vamos ter é a seguinte: lendo os textos de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 3, identifique o contexto profético do tempo do breve. Nós temos 2 vídeos que nós separamos: o obreiro Samir, de Chapecó, e a senhora Genilda, de Brasília. Nós vamos assistir os vídeos, depois nós vamos comentar com vocês. Amém? Em ambos os textos, o Espírito Santo dá ciência à igreja das profecias que se cumprirão no tempo do breve. Um texto complementar a essa resposta encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A todos a paz do Senhor Jesus. O versículo 1, ele fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O versículo 3 do capítulo 1 fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós, irmãos, como igreja fiel, nós temos ciência do momento profético que nós vivemos. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E a palavra para nós neste momento é de estarmos vigilantes. Nós devemos estar lendo, ouvindo e guardando a palavra no nosso coração, para que o Senhor nos ache, fiéis, prontos, preparados para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí os 2 vídeos, tanto do Samir como da Genilda, e agora eu queria, Eduardo, que você falasse alguma coisa sobre a pergunta. Amém. Essa pergunta está dizendo aqui que em ambos os textos o Espírito Santo dá ciência à igreja das profecias que se cumprirão no tempo do breve. Eu vejo no versículo 3, eu quero fazer um comentário. Sim. A respeito que está falando. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Já no final, porque o tempo está próximo, nessa pergunta está relacionado o tempo do breve. Sim. No sentido que aquele que lê, aquele que é servo do Senhor, ele tem o clamor pelo sangue de Jesus. Sim. E através do clamor pelo sangue de Jesus, ele não entra na razão dele. Uhum. Ele está debaixo do Espírito Santo. Uhum. E o Espírito Santo é que é o autor e que revela a pessoa do Senhor Jesus. Uhum. Então, no nosso momento que nós estamos vivendo, que é o momento dos marcadores proféticos que nós estamos vendo, das coisas acontecerem, nós temos o ouvir. O ouvir é uma ação do corpo. Por quê? Nós ouvimos a palavra através do Espírito Santo na comunhão. E o nosso tema, lembrando no nosso tema... Nosso lema, né? No nosso lema... Isso. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uhum. E é exatamente o que nós precisamos, ouvir a voz do Espírito Santo. E guardar é uma ação de fé. Uhum.
Por quê? A fé vem ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos ver aqui a ação de ler a doutrina, né? O corpo, a gente pode ver aqui a ação de ouvir, e a gente pode ver a ação da fé, que é uma ação onde tem a comunhão da igreja. É esse comentário que eu gostaria de fazer. Tá bom, Cristiano. Pastor, queria só acrescentar uma excelente resposta que o irmão teve. O que a gente pode entender como tempo do breve? São o quê? Momentos históricos e proféticos aqui, identificados por marcadores que acontecem neste momento, que são sinais, avisos, juízes e advertências. E esses marcadores mostram o quê? A volta do Senhor Jesus, que está muito próxima de acontecer. Foi o que o irmão explicou. A igreja que lê, ouve, entende o que está escrito ali, ela discerne nesta última hora, pela operação do Espírito Santo, a revelação do arrebatamento. Então ela guarda essa profecia no coração e se mantém forte nessa última hora para enfrentar todas as adversidades e estar vencedora naquele grande dia da volta do Senhor. Então vamos lá, são 3 ações, né? Que o Eduardo falou. A primeira é ler. Você lê, você pode entender que é a ação do Pai, né? Pai. Você, qual é a segunda? Ouve, né? É a ação do Filho, né? Falando conosco. E a terceira ação é guardar, que seria o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então aí nós vemos a ação da Trindade na nossa vida, não é isso? Amém. Glória a Deus. Hector. Eu gostaria de acrescentar que o livro de Apocalipse ele foi escrito por João na ilha de Patmos no ano de 95 depois de Cristo. Sim. A gente pode ver que estamos falando em relação ao cronológico humano, que seria o Cronos. Sim. Mas Deus, ele traz para nós o Kairos, que é o tempo dele, o tempo profético. E o tempo do breve agora é escrito para os nossos tempos. Sim. Semana passada, alguém comentou conosco o seguinte, que João, ele viveu 3 fases de Jesus Cristo, né? Ele viveu a fase de apóstolo, onde ele andou com o Senhor, né? Discípulo que ele andou com o Senhor. Teve a fase da morte de Jesus, em que ele viu a morte de Jesus, o Senhor apareceu para eles num corpo natural, e depois ele vê agora o Senhor glorificado. Foi o único discípulo que viu ele glorificado. Então, você falou do ano 95, ele passou por tudo. Foi preso e ali dentro da prisão, foi o último. Ali dentro da prisão o Senhor se revelou a ele. E o livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação, né? Nós vemos que o que você falou do Kairos, do Cronos, né? Para a gente é indiferente. O livro ele é o Kairos, né? Ele vem de ponta a ponta, nos mostrando tudo, e nós estamos vivendo justamente o tempo do breve, não é isso, Cristiano? Não é isso, Eduardo? Interessante naquilo que ele falou. Sim. A igreja, ela não vive mais na 4ª medida. Ela já vive a 5ª medida. Então o Senhor vem buscar a igreja que já está preparada. 5ª medida. Complementando ela, porque ela conseguiu discernir nessa última hora 3 itens, que é o quê? A revelação de Jesus Cristo, que é o livro da revelação, bem-aventurado aquele que lê, ela tem a bem-aventurança, e também o tempo está próximo, ela consegue discernir já que o tempo está próximo. Voltando, né, sempre ao nosso lema, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está todos os dias nos revelando alguma coisa nova. É no culto profético, é naquilo que o Senhor tem falado conosco todos os dias. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Pedro, não? Concorda com todos? Tá bom. Pergunta número 2. Lendo os textos de Apocalipse capítulo 3, versos 11 e 20, identifique o contexto profético do tempo do breve. Nós temos aí o Guilherme de Petrópolis, nós temos o Rudimar também de Abreu e Lima, Pernambuco. Nós vamos assistir os vídeos, depois nós vamos voltar a comentar. Lembrem que é o contexto profético agora, tá?
nós entendemos que nos versos 11 e no versículo 20 marcam o período chamado Tempo do Breve. O início se dá no período de Filadélfia, eis que venho sem demora, marcando esse início desse tempo do breve, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da profecia, o tempo propício para a volta do Senhor Jesus, e se estendendo até o período agora na igreja de Laodiceia, o período que nós estamos vivendo, agora na expressão eis que estou à porta e bato. Interessante, né? A pressa, a agilidade desse tempo chamado do breve e do anseio de uma igreja de estar para sempre com o Senhor. A todos a paz do Senhor. Nesse momento crucial da última igreja, nós somos lembrados e até mesmo alertados pelo Espírito Santo sobre o final do tempo do breve. Tempo esse o qual iniciou-se lá com a igreja de Filadélfia, descrita em Apocalipse 3:11, que nos diz: eis que venho sem demora. Então essa expressão, eis que venho sem demora, dada à igreja de Filadélfia, é um marcador profético do início do tempo do breve, o qual se findará profeticamente com a igreja de Laodiceia, ou seja, com a igreja dos últimos dias. E como marcador profético do final do tempo do breve, nós temos a palavra dada à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:20, que nos diz: eis que estou à porta e bato. Então veja, os irmãos, que para nós o tempo do breve é muito mais que eis que venho sem demora, pois não somos, profeticamente falando, a igreja de Filadélfia, e sim a igreja de Laodiceia. Então, para nós, o tempo do breve é eis que já estou à porta e bato. Então, o Senhor ele já está às portas, portanto, estejamos atentos ao lema desse ano, que nos diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, nós assistimos aí a resposta do Guilherme, lá de Petrópolis, do Rudimar de Abreu e Lima. E agora, Cristiano, eu queria que você fizesse o seu comentário. Pastor, embora direcionada ali para 7 igrejas específicas ali no primeiro século, as mensagens do tempo do fim têm relevância profética, especialmente para 2 igrejas. A gente pode entender, como o irmão trouxe na resposta. Filadélfia significa amor fraternal. Interessante que Jesus se apresenta como o quê? O Amém. E quer dizer o quê? A testemunha fiel e verdadeira ali. Aquela que promete recompensar aqueles que vencerem e guardar a coroa até o final. E Laodiceia, que significa direito do povo. Essa igreja é repreendida ali pela mornidão ali espiritual. Jesus ele exorta ali os servos daquela igreja a serem fervorosos ali, para que ele possa abrir a porta para eles, né? Prometendo ali o quê? Comunhão como recompensa. E a comunhão é ela que vai direcionar ali a igreja a ser vigilante e aguardar essa profecia ali e permanecer fiel até o fim. Interessante que a palavra comunhão ela tá dentro do livro de Apocalipse praticamente em tudo, né? Comunhão, revelação, nós precisamos entender isso. Muita gente hoje não está pensando justamente nisso, né? Não entende o livro de Apocalipse porque não tem a revelação, não é? Eduardo. Acrescentando o que o irmão colocou, esse momento do breve, que está em Filadélfia, amor fraternal, e Laodiceia, direitos do povo, nós podemos ver que Jesus falou em Mateus 24, de 1 a 14, o princípio das dores. Quando os discípulos perguntaram para ele como seria o fim, e ele, naquele momento, ele falou exatamente aquilo que está acontecendo agora. Só que eu volto a falar, a igreja, ela tem a bênção do Espírito Santo, a revelação, e consegue enxergar isso. O mundo não consegue enxergar. Porém, existe um juízo para o mundo. Por quê? O que se aproxima? O grande e terrível dia do Senhor. Grande para a igreja, que será uma grande festa. E terrível para aqueles que ficarem o mundo, a igreja infiel.
Então eu gostaria de colocar, acrescentando, esse momento que nós estamos vivendo é um momento do princípio das dores, aonde a mulher tem as dores de parto para dar à luz. E nesse momento, é um momento que nós podemos até perceber que o tempo está passando rápido. E está passando rápido porque o Senhor tem pressa de buscar aquele que Ele ama. O breve é isso, né? A rapidez. E interessante também nós entendermos o seguinte, que só entende os marcadores proféticos quem tem a comunhão e a revelação. Todos os dias o Senhor está se colocando, está nos mostrando alguma coisa diferente, né? Lê jornal, você começa a ver todos os marcadores ali. E tem pessoas que não estão olhando isso. É por isso que o Senhor tem nos chamado a atenção de evangelizar. É por isso que o Senhor tem nos falado de ir às ruas, de falar o pessoal do Evangelho Sem Fronteira, né, o Cristiano, aqui na Zona Sul, na beira da praia, falando do Senhor. É por isso que nós estamos todos os dias sendo incitados a trabalhar na evangelização. Amém? Hector. Gostaria de colocar também que Apocalipse capítulo 3, versículo 8, está diretamente ligado a Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 fala: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A gente pode ver aqui que no versículo 11 fala em guardar o que tem para que não perca a coroa. E é importante a gente poder guardar os ensinamentos, guardar o que a gente vive na presença do Senhor, para que a gente não possa perder essa bênção no tempo do breve, que seria o combater o bom combate e guardar a fé. Amém. Pedro. Me vem à memória, ali no Velho Testamento, Nabote, né? E Nabote disse: guarda-me o Senhor de que te dê a minha vinha. E quando o Senhor fala guarda o que tens, é porque assim como na época de Nabote, hoje também tentarão pegar a nossa herança, o nosso galardão, e de modo algum podemos ceder a nossa salvação, que é a nossa grande herança, né? Grande herança. Amém. É isso mesmo. Amém? Mais alguma coisa que chama? Pastor, nessa última hora, só complementando o que os irmãos trouxeram, é o que? É necessário estarmos o quê? Vigilantes e atentos com a voz do Senhor. Quem tem ouvidos... Ouça o que o Espírito diz às igrejas, para que possamos estar prontos para quê? Com certeza. O grande dia, né, do arrebatamento. Queria fazer uma observação rápida. Nós podemos perceber que as 3 primeiras igrejas, a promessa vem depois do ouça que o Espírito diz às igrejas. E de Tiatira para frente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vem depois, vem no final. Então, não é à toa, porque o Senhor, Ele quer exatamente que nós tenhamos a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo é muito importante. É o fechamento de todas as cartas depois de Tiatira. Depois que viveu a experiência do ID, né? As primeiras 3 igrejas, o ID. E agora é a volta do Senhor Jesus. Sim. É a igreja do arrebatamento. Eu sempre lembro, Cristiano está sempre conosco aqui, aquilo que o pastor Walter, nosso querido pastor Walter, falava. Existe uma diferença muito grande entre o ouvir e o escutar. O escutar, você escuta tudo, não é? Aqui na Zona Sul do Rio, você vai ali na Nossa Senhora de Copacabana, você escuta muito barulho. Mas se alguém chegar lá e falar assim, Pedro, você vai lembrar, você vai entender que aquela pessoa quer falar contigo. Pode estar o barulho que for. Quando você quer ouvir, teu ouvido está apurado em ouvir a palavra, aqui, não é? O som da voz de quem está falando. É isso que é importante para nós, tá? Amém. Vamos então à pergunta número 3. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Lendo os capítulos de Apocalipse 22, versos 6 e 10, identifique o contexto profético do tempo do breve. Nós temos o nosso irmão Emerson, de Penedo, Alagoas, e Luiz Duarte, de Três Lagoas. Vamos assistir os vídeos, depois nós vamos voltar ao comentário. Meus irmãos, quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, versos 6 e 10, nós podemos identificar que no contexto profético do momento do breve, as profecias elas não estão seladas.
Elas estão abertas para a igreja fiel, para que a própria igreja, a igreja fiel do Senhor, ela identifique o momento profético que está vivendo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 3 do livro de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 6, onde a palavra diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No tempo do breve, as profecias não estão seladas, mas abertas para a igreja fiel discernir o momento profético que está vivendo. A todos, a paz do Senhor. Bem, nós vimos aí a resposta dos nossos companheiros, né, lá de Três Lagoas, lá de Penedo. Eu queria, Eduardo, que você falasse alguma coisa sobre as respostas. Amém. A resposta aqui diz que no tempo do breve as profecias não estão seladas, mas abertas para a igreja fiel discernir o tempo profético em que está vivendo. Uhum. No verso 6 e 10, nós já estamos no capítulo 22. No verso 6 e 10, mostra que o tempo do breve, as profecias não estão seladas. Diz que o Senhor tem a chave de Davi, no versículo 7, e uma porta aberta, no versículo 8. A igreja fiel tem acesso à revelação, que é a chave de Davi, e também de entrar por essa porta aberta, que é a graça. Sabendo que o momento é o momento da graça. E quando o Senhor voltar, vai terminar esse momento. Tanto o momento da graça como o momento do breve. Vai terminar. E eu gostaria de enfatizar também sobre o galardão, né? Que está mostrando aqui, ó. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, aquele que guarda a palavra do Senhor, ele guarda no coração. E a palavra do Senhor é Jesus. Eis que estou à porta e bato. Então o Senhor, ele está batendo na porta do coração, ele está muito próximo. E a igreja, ela tem colocado a sua porta, o seu coração aberta, para que o Senhor possa entrar. Mas é uma condição também, né? O bater, você ouve o bater. Mas a condição de o Senhor entrar é você ir lá abrir a porta. Ato e processo. Né? É ato e processo. Isso. Você tem que entender, você ouve e faz a dinâmica de ir lá abrir a porta. Porque senão o Senhor não vai. Amém? Cristiano. Amém. Pastor, interessante que, como a gente pode ver esse capítulo 22 do livro de Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia ali e contém o quê? Mensagens poderosas de esperança e restauração. Para quem? Para os servos desta última hora. Neles estão mencionados o quê? Promessas de vida eterna, como uma cidade santa, Nova Jerusalém, a vinda e a volta do Senhor Jesus. E um dos temas principais abordados nesse capítulo 22 são dois que eu acho muito interessantes, estão o quê? A árvore da vida e o rio da vida, que representam o quê? A vida eterna e a fonte eterna para aqueles que creem em Deus Pai. Além disso, o versículo 10 nos lembra o quê? Não devemos selar essas palavras, como o irmão trouxe aqui, da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Haverá um dia que vão ficar seladas, né? Amém? Hector. Só complementando, em Apocalipse 22, 10, diz que não sele as palavras da profecia. O não selar é uma oportunidade, tanto para nós que somos servos do Senhor, mas para o ímpio conhecer o Senhor e ter uma experiência com Deus. Enquanto existir o tempo do breve, há a oportunidade de se arrepender. E Deus está deixando essa oportunidade, não sabemos, está próximo, né? Não sabemos quando vai acontecer a volta do Senhor, mas ela irá acontecer. E enquanto tiver essa oportunidade, a gente tem que convidar, a gente tem que fazer evangelização, buscar, convidar, fazer com que os outros que não conhecem tenham parte nessa bênção também. Fazer a nossa parte, né? Pedro. Para acrescentar aqui o que o irmão falou, e também
o que a Bíblia fala, né, que tudo que nós fazemos para o Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, né? Então todos os dias, todo momento, vivemos nessa esperança e falamos do Senhor porque sabemos o que nos espera brevemente, e por isso que é muito linda essa passagem, porque a esperança é muito importante, né? Amém. Bem, e também fala, Cristiano. Pastor, só acrescentando aqui como o irmão Hector trouxe, em Hebreus 10 falta ainda um poucotinho de tempo. De tempo para o mundo. É uma palavra dura, pois o mundo vai esperar, mas para o servo do Senhor é uma palavra de esperança. Amém. E você viu o seguinte, fala. A palavra, ela foi em Daniel colocado lá para que fosse selada. E algumas pessoas falam que o livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Velho Testamento. Lá era para que aquelas palavras, aquela profecia fosse para o tempo do breve. Então, agora não selar, acrescentando o que o irmão falou, para a oportunidade que as pessoas estão tendo, porque está sendo evangelizado de uma forma maravilhosa. O mundo todo está sendo evangelizado através do satélite, através das mensagens, através do Evangelho Sem Fronteira, e essa bênção que traz o que o irmão falou, nosso coração, a esperança. E nós estamos vivendo justamente o que ele falou, né? Falta tão pouco tempo que as pessoas não estão nem se preocupando. Uns vão se casar, outros vão se dar em casamento, haverá compra, haverá tudo, e as pessoas estão deixando o tempo do breve se extinguir, né? O arrebatamento está muito próximo. Basta a gente entender, novamente voltando sempre ao nosso lema, quem tem ouvidos, ouça, que o Senhor está mostrando o tempo do breve. Amém? Lendo os textos de Apocalipse, capítulo 22, versos 7, 12 e 20, identifique o contexto profético do tempo do breve. Todas as duas últimas perguntas estão sempre em cima disso aí, o contexto profético. Nós temos a resposta da nossa irmã Irene, de Brasília, e o Peter, lá de Santa Catarina. Nós vamos assistir as respostas e depois voltamos. O contexto profético é que nós devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, guardando aquilo que nós temos recebido do Senhor, as palavras de sua profecia. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nós devemos ler, ouvir e guardar as palavras da profecia, para não perdermos a nossa herança, para recebermos do Senhor aquilo que Ele tem preparado para nós na eternidade, o nosso galardão. A paz do Senhor Jesus. Quem está falando nesse versículo é o Senhor Jesus, que está falando que a sua volta está próxima para buscar sua igreja fiel. E é Ele que afirmou e que testifica o cedo vem, né? Ele afirmou que ele enviará os seus anjos para nos testificar aqueles que faz parte da igreja fiel. Os textos dizem assim, Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Paz, Senhor Jesus, a todos os irmãos. Bem, nós vimos aí a resposta da nossa irmã Irene e do Peter, e agora eu queria que houvesse um comentário, né? Quem é que vai falar? Pedro? Pastor, me vem à memória duas passagens da Bíblia ali em Noé, a primeira Noé, que Noé ouviu a palavra do Senhor, guardou a palavra no seu coração e trouxe salvação para ele e a sua família. Também ali em Ló, também, Sodoma e Gomorra, Ló escutou a palavra do Senhor, obedeceu, guardou e foi bem-aventurado. Assim também é nos nossos dias, né? Que devemos guardar, ouvir a palavra do Senhor, guardar esse galardão para chegar no momento sermos bem-aventurados, assim como Noé e Ló foram. Interessante que a arca, são duas coisas que nós podemos entender. Primeiro, a porta foi selada por fora. E a segunda, não tinha leme.
não tinha direção, a direção era do Senhor. E ela foi colocada num lugar seguro, né, num lugar pronto para ela. Amém? Quem mais vai falar? Hector? Posso complementar aqui. Em Apocalipse 22, 12, fala que eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Está ligado diretamente a Apocalipse 3:11, que fala que tem que guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Que a coroa, o galardão, é o próprio Senhor Jesus que dá para nós. Alguém mais? Eduardo? Eu vou acrescentar aqui que, como a irmã falou no vídeo, ler, ouvir e guardar, eu fiquei assim em casa meditando, perguntei ao Senhor, ler, por que ler? Isso eu falo no meu coração. Ler é uma ação. A pessoa precisa ter um objetivo, ela tem que ter um objetivo para poder entender, para poder querer conhecer o Senhor. Então, ler, ouvir e o objetivo também que é ter o galardão, que é ter a salvação. A pessoa, para ter uma experiência com o Senhor, ela tem que tomar uma decisão e essa decisão é ler através do clamor pelo sangue de Jesus, para que ela possa dar ouvidos da palavra do Senhor. Tem um texto da palavra do Senhor, Isaías 30, 21. Eis que ouvirás uma voz por detrás de ti. Este é o caminho. Andai nele, sem se desviar nem pela esquerda nem pela direita. Então, aqui, essa mesma voz é a voz que o Senhor está falando nos nossos corações. E o galardão é o objetivo que está nessa resposta da pergunta número 4, que a irmã falou. Ler, guardar e o objetivo. Receber o galardão, que é a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Quem lê sem comunhão, sem revelação, lê um livro comum e não vai entender nada, né? Quem lê na revelação vai entender. Nós precisamos entender isso, ter comunhão com o Senhor, é ler, guardar, não é? Ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos falando sobre o que está escrito na palavra. Amém? Cristiano. Pastor, é interessante que qual é a principal profecia deste livro? É o quê? É o arrebatamento dos salvos, né? A igreja fiel, ela aguarda o quê? O grande e terrível dia do Senhor, como está escrito lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 31, se eu não me engano. É terrível para o mundo porque será um tempo de dores, de provas, de choro, de ranger de dentes. E grande para a igreja porque ela será salva e arrebatada junto com o Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que amar esse grande dia e que guarda tudo aquilo que Jesus ensinou, que é o quê? Tanto na Bíblia quanto em sua vida particular. E qual é a recompensa? As promessas ao que irão vencer. Isso mesmo. Amém? Amém. Podemos então a pergunta 5? Lendo os textos de Apocalipse, capítulo 22, verso 20, identifique quem está falando. Nós temos aí a nossa irmã Ângela, de Contagem, e o Cláudio Gabriel, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver e entender o que está sendo falado. Em Apocalipse 22, 20, nós encontramos o Senhor Jesus quando ele diz, certamente cedo venho. Encontramos também a igreja fiel, que quando ela diz, ora vem Senhor Jesus, ela expressa o seu desejo de que Jesus venha. Amém? Certamente cedo vem. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está falando que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Bem, nós vimos aí a resposta da Ângela, de Contagem, do Cláudio Gabriel, daqui do Rio de Janeiro, um menino que está sempre no Manaim trabalhando conosco. Quem vai falar agora? Hector. Amém. Aqui diz que aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Quem diz certamente cedo venho é o Senhor Jesus. Ele testifica isso através do Espírito Santo, manifestado ali para João.
E quem fala o amém, ora vem Senhor Jesus, é a igreja de Deus. Amém. Pastor, interessante que há um alerta ali do Senhor Jesus para a sua volta, ali, que a sua volta está próxima para buscar a igreja fiel. Interessante, pastor, que no verso 16, Jesus afirma que enviou um anjo para testificar dessas coisas. E logo no verso 20, ele testifica que ele testifica certamente cedo vem. Ele logo faz a testificação pessoalmente através da palavra ali. O tempo está muito breve, né? Muito breve. E só para acrescentar só mais uma coisinha, a fazer uma comparação. A igreja fiel está no mundo, mas sabe que não é daqui. Então ela prega, ora vem Senhor Jesus. Enquanto a igreja infiel, ela prega as coisas para este mundo. Os bens materiais, enriquecimento. Enquanto a igreja fiel, né, nós pregamos a vinda. Tesouros terrenos, né? Amém? Ciente do tempo que está vivendo, a igreja proclama a volta do Senhor. Bem, agora nós vamos entrar numa parte muito boa, que é das crianças. Antes da gente começar as perguntas, nós vamos cantar um hino junto com as crianças. Você que está em casa, cante conosco. Bem, glória a Deus, né? As crianças cantam, a operação do Senhor é maravilhosa. Amém. Amém? Glória a Jesus. A pergunta das crianças é a seguinte: comparando Apocalipse capítulo 1, verso 9, com Atos capítulo 1, verso 8, por qual motivo João estava preso na ilha de Patmos? Preso não, como é que ele estava na ilha de Patmos? Já deu até a resposta, né? Nós temos aí a Esther, uma intermediária, nós temos o Miguel, também um adolescente, nós temos a Lara, uma adolescente, nós temos o Gustavo, um intermediário, e temos o Pedro, da minha igreja lá de Anchieta. Vamos assistir os vídeos, depois nós vamos comentar. João estava na ilha de Patmos por dar o testemunho da palavra do Senhor. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Vamos responder a pergunta das crianças, hein? Comparando Apocalipse 1:9 com Atos 1:8, por qual motivo João estava na ilha de Patmos? João estava exilado na ilha de Patmos por causa do Evangelho, porque pregava a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É porque naquele tempo muitas pessoas não gostavam de Jesus. Aí eu fui preso por causa que estava levando a palavra de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 6, a Bíblia nos afirma que João estava na ilha de Patmos por anunciar a palavra de Deus. E mesmo preso, ele foi ser fiel e temente ao nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus.
Comparando Apocalipse capítulo 1, verso 9, com Atos capítulo 1, verso 8, por qual motivo João estava na ilha de Patmos? É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bem, amém, irmãos. Nós vimos aí como é bom as crianças, né? O ensino que as professoras têm dado, o cuidado, as crianças querem gravar os vídeos e nós vimos a alegria que eles têm. Amém? Amém. Vamos então agora a pergunta da classe nova entre aspas, né? Mas que é do pessoal da acessibilidade. Amém. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 9, o que João estava fazendo na ilha de Patmos? Nós temos aí a Clara Fernandes, de Cariacica, e o nosso companheiro lá do Jabotão dos Guararapes, que é o Paulo Manso. Vamos assistir? Clara, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 9, o que João estava fazendo na ilha de Patmos? Ele estava ali por testemunhar de Jesus, dizer que Jesus ressuscitou, está vivo, reina entre nós e é filho do Deus Pai. Ele não sabia, mas também ele estava ali porque seria escolhido dentre tantos para ser arrebatado em espírito até a eternidade e ver que Jesus agora é Deus glorificado e que a igreja fiel foi vitoriosa no final de tudo. É que ele estava festejando agora as bodas do Cordeiro com o Senhor. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, né? Temos essa classe que está sendo usada. Nosso irmão Pedro Manso lá com o problema da dificuldade dele de cegueira, né? De não enxergar, a alegria que ele tem de responder. Amém? Amém. Bem, irmãos, nós estamos terminando o nosso programa. Foi uma alegria ter vocês conosco, o pessoal lá do Rio Comprido. Amém. Convide outros para virem, convide seu pastor para vir também. Amém? Amém. Nós temos aí um pedido a vocês, grave os seus vídeos. O Eduardo sempre tem gravado, mas Hector, grava o teu vídeo, tá? Amém. Se inscreva no canal no YouTube, também no nosso canal, veja o nosso canal do Pedro do Rio. As redes sociais, tá? Dê o seu like. Interessante que o pastor Luiz Eugênio disse que tem 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar. Curta, compartilhe e comente, tá? Nós estamos aguardando você nesse teu like. Daqui um pouco, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial e às 20 horas o nosso canal no YouTube, que é um momento de evangelização. Compartilhem isso, tá? Mandem para os seus amigos, isso é muito bom para a igreja. Amém? Agradeço Cristiano, Eduardo, Hector e Pedro. Também. Amém. Até a semana que vem, a paz do Senhor.